muito usado em casamentos, mas é impressionante pensar que, apesar de até hinos, letras, poesias, pregações, são feitas à luz desse texto, mas é importante lembrar que esse texto é uma declaração de amor, sim, mas de uma nora para uma sogra, o que já torna isso bastante incomum. Não deveria, porque nossas sogras deveriam ser sempre nossas amigas. Aliás, o mito que se tem é que a sogra é uma grande inimiga, e as piadinhas que os homens fazem sempre se referem às suas sogras, como sendo a mãe de suas esposas. Só que dizem alguns especialistas que, na verdade, a dificuldade maior, inclusive o pastor Irlande tem o seu livro sobre sogra, não é? E ele também atesta isso. Normalmente, a sogra ela é mais difícil quando ela é a mãe do marido, por uma questão da natureza feminina, porque ela duvida que outra mulher consiga cuidar do seu filho também quanto ela cuidou durante toda a vida. Então, ainda que as piadas sejam acerca da sogra, mãe da mulher, não. A realidade é que muitas vezes a mãe do filho é que coloca mais algumas dificuldades, porque fica enchendo a cabeça de vocês, mulheres, do tipo, você já aprendeu a fazer arroz como eu fazia para ele? Olha, aquela camisa tem que ser quarada lá no sol, como eu fazia. Não deixa a camisa dele ir para o trabalho com rugas. Normalmente a mulher sofre mais com a interferência da mãe do marido. Mas o fato é que o relacionamento familiar é para ser uma grande experiência de alegria, de amizade. Não há nada que justifique problemas e campos de batalha em nossos lares. A história de Ruth e Noemi, na verdade, nesse contexto que vamos ler esses 2 versículos, é o retrato de um momento importantíssimo, de uma mudança de rumo, de uma mudança, de uma transformação de caminho, a partir de uma escolha que Ruth faz. É interessante que, pensamos, quando falamos em família, existem, como eu disse, muitos conferencistas, livros, existem muitos livros do tipo assim, 25 passos para o sucesso, não é? 25 leis de não sei o quê, 7 regras para uma vida feliz, receitas para um casamento abençoado. Na verdade, o problema é que a gente lê esses títulos, essas capas, e até mesmo ouve conferencistas falarem assim, e nós não conseguimos discernir aquilo que são princípios e valores daquilo que são regras. As tais regras, ou como se fossem receitas de bolo, faça isso, faça aquilo, diga essa palavra tantas vezes por dia, bote tais bilhetinhos na geladeira. Isso pode funcionar muito bem para uma pessoa, pode não funcionar para outra. Por exemplo, sou apaixonado pela minha mulher, mas não devo mandar flores para ela, porque ela não gosta. Ela sempre pensa, se for flor, tem que ser uma flor viva, dessas que vão no jarro para durar um pouco mais. Porque se chegar para ela com um buquê de rosas, por exemplo, assim, puxa vida, em pensar que pagou caro para caramba e daqui a 3, 4 dias já vai estar acabado. Tem mulheres que não gostam de flores, viu? Você sabia disso? Não é? Tem uma propaganda na televisão, no rádio, desculpa, eu ouvi, que o marido chega todo feliz e fala assim, querida, comprei o seu presente. Quando ela fala assim, que bonito escorredor de arroz. Ou seja, não adianta eu dizer assim, faça isso ou faça aquilo, principalmente o faça como eu faço. Isso não dá certo. Porque são princípios e valores. Receitas não funcionam. Até porque, mesmo a receita culinária, olha, tem alguma coisa de mistério nisso, porque não é a receita, é a mão da cozinheira, gente. Lá em casa, por exemplo, a minha mulher, a Giane, é excelente para fazer um almoço para qualquer um. Seja para pouca gente ou para muita gente. A Giane é fera, mas não peça para ela fazer sobremesa. É melhor a gente comprar o sorvete. Porque se mandar fazer sobremesa, não sai. A última que ela tentou fazer, ela mostrava para as pessoas, assim, o que é isso? Eu falei assim, não, é o nome do negócio. O que é isso? E nem funciona a parada de você dizer que tem que botar leite condensado. Não tem um negócio, um jargão das mulheres? Bota leite condensado que dá certo. Não, essa última receita, o tal do que é isso, tinha leite condensado e não, ficou uma coisa horrorosa, que não deu para comer. Agora, a minha mulher faz peixe como poucas pessoas. Ela faz pratos salgados que é uma maravilha. E interessante, a mãe dela nunca ensinou. Minha sogra é uma exímia cozinheira, mesmo. Mas a Giane nunca entrou na cozinha, porque a mãe não deixava. É aquele tipo de mãe daquela geração que fazia tudo em casa.
o prato pronto para o filho, sabe aquele esquema? Coisa que eu não tive. Na vida a gente sentava à mesa, cada um fazia o seu prato, tudo. Na casa da Jeane, não, a mãe vinha com tudo prontinho. A meia era dobrada, a camisa vinha na mão, tudo passadinho. Minha sogra é uma coisa raríssima hoje. Talvez algumas cabecinhas vão assim, não, eu sou assim também. Pois é, faço parte da sua geração. A geração de hoje, né, Bia, né, Vladilene, não é assim que funciona a parada. Né, Fernanda? Aí, a minha sogra falou assim, Jeane, não venha na cozinha, você vai se machucar. Não chega perto do fogão, você vai se queimar. O resultado é que a Jeane casou-se comigo sem nunca ter entrado na cozinha, sem nunca ter feito um prato de comida. Olha que risco que eu corri. Né? Você sabe que eu gosto de comer. Vem provar, por uma experiência muito concreta, que não funcionam regras. Vai muito da mão da pessoa. É por isso que Moisés recebeu da parte de Deus a palavra em Deuteronômio 6, ande pelo caminho, deite-se com ele, faça, escreva nos umbrais das portas, porque o ensino é fruto da convivência, é fruto das experiências compartilhadas, mas principalmente do aprendizado. Aqui em nossa igreja nós temos uma família que tem filhos gêmeos. Aliás, tem mais, tem 3 famílias que têm gêmeos, pelo menos que eu saiba, do nosso rebanho. E é interessante perceber que mesmo sendo gêmeos, são tão diferentes. E cada um, ainda que você como pai e mãe queira vestir do mesmo jeitinho, aquela coisa do conjuntinho, se forem meninas, vestidinhos iguais, se for menino, conjuntinhos iguais, tênis igual, vai crescer e você vai descobrir que são tão diferentes. Eu tinha 2 amigos, meus grandes amigos da minha infância e adolescência, eram gêmeos. Um foi para o militarismo e outro vai ser pastor. Ó. E tinham temperamentos totalmente distintos. Então, a regra não funciona, porque você diz assim, eu criei todos os meus filhos iguais. Você está querendo dizer que você criou todos eles iguais nos valores, nos princípios da verdade, da justiça, da palavra de Deus, do sentimento, da comunhão. Mas na hora da disciplina, vai ser diferente. Porque o que atinge um não atinge o outro. Muitas vezes você acha que você está agradando a criança, dando o mesmo presente que o amiguinho dela ganhou, só porque é uma questão de paridade, de igualdade. A minha sobrinha mais velha, Amanda, quando ela tinha 2, 3 anos, ela queria muito uma bicicleta. É aquela coisa de sobrinha mais velha, era a única sobrinha por enquanto. Nós fizemos uma vaquinha entre a família e conseguimos comprar tal bicicleta que ela queria. Que decepção. A gente chegou com a bicicleta, ela abriu, ficou feliz, olhou e tal. Quando a gente sentou para comer, quando a gente olhou para trás, estava ela dentro da caixa, brincando de barquinho. A bicicleta parada na parede e ela no barquinho dela, dentro da caixa de papelão. E aí a gente falou assim, poxa, a gente tivesse dado só a caixa de papelão, né? Gastamos um dinheirão. Às vezes você acha que está fazendo melhor, mas se você não conhecer a pessoa, aquilo que de fato supre, você não vai estar atingindo o cerne da questão. Portanto, irmãos, o que nos move são os nossos valores, o que nos move são os nossos princípios, o que nos move é a verdade de Deus acima de tudo, e não regras feitas por homens do tipo, faça isso, faça aquilo, 7 dias, 8 dias, escreva bilhetes, diga essas palavras, não diga essas palavras, faça isso, assim, aquilo. Esse é um grande desafio do conselheiro, porque quando alguém vai dizer a você, o que eu faço? A nossa tentação é sempre dizer assim, porque eu faço assim. Eu fiz assim com meus filhos, eu criei assim meus filhos, no meu casamento eu faço assim. Não, a gente precisa dissecar os valores e os princípios para torná-los então prática e dizer ao aconselhado de que maneira você vai colocar este princípio em prática. E você vai perceber que provavelmente ele vai fazer de uma maneira diferente da sua. Muitos pais se equivocam quando pensam assim, meu pai me criou assim, eu vou criar meu filho assim. Cuidado, muito cuidado, porque pode dar certo, mas em geral não dá certo, porque a sua geração foi uma, a metodologia, a tecnologia que seu pai tinha era outra, o acesso à informação que seu pai tinha era outro. Lembra esse negócio da comida, por exemplo? Essa semana que passou, eu mandei, semana retrasada, nós estivemos juntos domingo, eu estava em Itacuruçá, eu mandei para a Jane uma notícia que eu li, fiquei feliz da vida. Descobriram lá não sei onde, na faculdade, não sei aonde, na Europa provavelmente, dizendo assim, gordos vivem mais. Mandei na hora para a Jeane. Olha que descoberta maravilhosa. Os gordos vivem mais, não é? A gente está bem agora. Aí ela mandou só para mim assim, matéria patrocinada, ponto final.
Você tem que saber o que você está lendo. Qual foi a fonte? Porque a ciência viveu dizendo que gordos não vivem mais. Há um tempo atrás, porco fazia mal. Recentemente eu li uma matéria que a gordura de porco, bem tratada, bem feita, faz bem. Cada dia uma verdade aparece. Então, se você for basear pela tecnologia, e você diz assim, no meu tempo era assim, meu pai foi criado na roça de Santa Catarina. Sabe como é que se conservava alimento lá? Na banha. Botava o alimento naquela banha, tem muita gente aqui balançando a cabeça que é da sua época também. Não tinha geladeira, não tinha luz elétrica, era na banha. Minha avó morreu com 95 anos. Meu avô um pouco mais cedo porque teve câncer no final da vida, morreu com 88, 89. Papai fez sexta-feira 78 anos. Se amarra num porquinho mal passado. Só que eu cuido que a minha filha não coma bobagem. Não se enche, não enche a cara de colesterol, de glicerídeos. Porque a tecnologia muda. Se eu for dizer, não, porque o meu pai foi criado com banha e faz bem para... eu vou estar negando aquilo que eu aprendi, os meus valores. Então a gente precisa extrair da vida e extrair da palavra de Deus, como base da nossa existência, aquilo que são os valores, os princípios que não mudam nunca. Porque o grande risco nosso é querer dizer assim, eu fui criado assim e funcionou. Você vai ter um filho frustrado, um filho revoltado muitas vezes, porque você não gastou tempo para ouvir o seu filho, para conversar com o seu filho, para conhecer o seu filho e apresentar a ele as verdades que não mudam. Porque é engraçado, a gente tem a coragem de dizer assim, eu fui criado assim, então tira do seu filho o celular, tira dele o e-mail, tira dele o computador, bota ele numa escola pública, tira ele da particular, bota na pública, porque eu fui criado numa escola pública. Eu poderia dizer, não, funciona, é uma bênção em tudo, só que a realidade é outra. Todos nós, se pudéssemos, nós pagaríamos os melhores colégios, mais caros que tem na cidade. Não podemos. Então o que a gente faz? A gente faz um estudo do orçamento, o que dá? Dá para pagar essa? Então eu ponho lá. Não dá para pagar, vai para a escola pública. E ora a Deus pedindo que pegue professores como nós temos aqui, tantos professores de escolas públicas excelentes, e alguns até em escolas piloto, modelo. Só que não temos em nossa proximidade, não é possível. Então o que você faz? Você adapta a sua realidade ao seu orçamento, à sua capacidade, à sua vontade. E não existe uma regra que sirva para todas as pessoas. Irmãos, o grande desafio da vida em família é nós descobrirmos e estabelecermos a vida pautada em princípios e valores. E esses princípios e valores fundamentados numa escolha que parta do coração de Deus para o nosso coração. É o que esse texto nos ensina, porque mostra a história do poder de Deus de, pelo seu amor, restaurar uma história, restaurar uma vida e reescrever, aos olhos da humanidade, reescrever um futuro. Diz assim o texto, Ruth, porém, respondeu, não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei, onde ficares, ficarei, o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Algumas coisas devem chamar a sua atenção nesse texto, eu vou ajudar você a entender isso. Primeiro, que é uma declaração improvável. É uma declaração de amor improvável porque não é um vínculo tão forte de relacionamento. Era uma nora com uma sogra. Ou seja, não é um padrão de relacionamento que nos dê indícios de um amor tão grande assim. Os relacionamentos familiares têm, sim, de fato, os seus níveis, e quanto mais distantes, mais rarefeitos eles vão ficando. O núcleo entre um homem e uma mulher é um núcleo que deve ser forte, estável, indissolúvel. Mas quanto mais para fora do centro você vai indo, chegando até os cunhados, aos sobrinhos netos, você vai tendo um relacionamento cada vez mais fraterno e não tão fundamentado como exige-se que seja o relacionamento entre um homem e uma mulher, o relacionamento do amor conjugal. Portanto, primeiramente, é um relacionamento de um amor improvável, vamos dizer assim. Não era usual você encontrar uma nora e uma sogra com esse tipo de comprometimento. Isso já nos chama a atenção. Havia alguma coisa especial neste relacionamento. Havia algo em Noemi que atraía para junto de si duas mulheres
que estavam vivendo uma circunstância contrária e adversa, suas noras. O texto começa dizendo que Abimeleque, o marido de Noemi, morreu e logo depois seus 2 filhos. Então agora eram 3 viúvas, Noemi, Rute e Orfa. Uma situação de um amor improvável, porque agora elas estavam vivendo um compromisso diante de uma situação adversa, contrária, uma circunstância muito ruim. O tempo de vida, o tempo da existência delas era um tempo de miséria e de fome, o chamado tempo dos juízes. É aquele período de transição da era patriarcal para a monarquia em Israel, quando Deus levantou por tempos em tempos homens ou mulheres que Deus colocou sobre eles a responsabilidade de dirigir o povo. Gideão, Sansão, Jefté, Débora e outros personagens que encontramos no livro de Juízes, que foram chamados juízes, líderes, na verdade, que Deus levantou para temporariamente dirigirem o povo. Só que foi um tempo de dificuldade, um tempo de miséria, um tempo de fome. Os inimigos invadiam os territórios do povo de Deus, saqueavam suas famílias. A história de Gideão, de Sansão, eram histórias de luta. Débora foi uma guerreira, uma general do exército de Israel. Nós encontramos no tempo de Juízes muita luta, muita miséria. Provavelmente por isso, Noemi e Abimeleque foram morar com os moabitas. E lá, seus filhos conheceram Rute e Orfa. E aí entra o grande problema desta relação, porque os moabitas eram o povo proibido de participar da Assembleia de Deus. As pessoas moabitas faziam parte de um contexto junto com os amonitas, que eram outro povo, que eram considerados como personas non grata. A gente tem essa expressão hoje, que vem do latim, pessoas que não eram bem-vindas no contexto do povo de Deus. Por quê? Por uma história, por uma origem muito vergonhosa. Houve um tempo, e você conhece lá no livro de Jonas, quando Deus no livro de Gênesis, quando Deus castigou 2 cidades chamadas Sodoma e Gomorra. Lá morava Ló e sua família. Num belo dia, Abraão intercedeu por aquela cidade, dizendo: Senhor, se houver um justo nessa cidade, o Senhor pode poupá-lo antes de destruí-la? E Deus disse sim. Então deu tempo para Ló sair com a sua família de Sodoma e Gomorra, mas você conhece a história. A mulher de Ló olhou para trás, não temos o nome dela, a mulher de Ló olhou para trás e ela virou uma estátua de sal. Agora Ló estava com sua família desfalcada, não tinha mais a sua esposa, mas tinha 2 filhas. 2 filhas tiveram uma experiência, uma ideia maravilhosa. Como diz o jovem, só que não, né? Os adolescentes falam, só que não. Elas pensaram assim: vamos manter a descendência de nosso pai? E elas então embriagaram Ló e deitaram-se com ele. Praticaram um pecado abominável, o incesto. Filhas deitando-se no mesmo leito de seu pai, algo que Deus abomina terrivelmente. Da mais velha nasceu Moabe, da mais nova nasceu Amon. Moabe deu descendência aos moabitas. Amon deu descendência aos amonitas. Por terem sido 2 povos que foram gerados no pecado, eles eram impedidos de participarem da Assembleia do povo de Deus. Foram como que excluídos, porque eram povo de Deus. Ló era primo de Abraão, fazia parte do contexto, fazia parte da bênção que Abraão havia dado às nações por meio da promessa de Deus, mas sua geração estava sendo amaldiçoada por aquelas escolhas ruins que suas mães fizeram ao lado de Ló. A origem dos moabitas é uma origem que traz a Rute um peso, uma história, uma herança que dá a ela, que tira dela o direito de viver junto com o povo de Deus. Mas ela insiste. Talvez por isso Noemi se insiste tanto que elas ficassem onde elas estavam, na terra dos moabitas. O livro começa com Noemi, Rute e Orfa vivendo junto aos moabitas. Mas quando Noemi fica sabendo que as coisas começaram a melhorar lá, ela decide voltar para casa. Como diz Ed René no editorial que eu compartilho com os irmãos nesse boletim de hoje,
Casamento tem a ver com voltar para casa. E agora está Noemi disposta a voltar para casa, para ver se tem alguma esperança de recomeçar a sua vida, uma vez que Abimeleque, seu marido, havia morrido, seus 2 filhos haviam morrido. E as suas noras dizem: não, vamos com você. Havia alguma coisa diferente nesta família que incentivava as 2 moças a ficarem ao lado da sua nora. Não sei, especulando, poderíamos pensar no testemunho, no amor fraternal, no ajuntamento. É bom estarmos juntos, não vamos nos separar. Mas Noemi talvez soubesse dos riscos de levar Orfa e Ruth para junto do povo de Deus, porque elas eram moabitas. E ela então insiste 4 vezes, do versículo 6 até o versículo 17, Noemi aparece 4 vezes dizendo para elas: fiquem aqui, por favor. E cada hora com uma argumentação diferente, progressiva. Ela diz assim: olha, fiquem aqui, a vida já está muito ruim para nós 3 juntas. Depois ela fala: fiquem aqui, arrumem um marido novo para vocês. Não quiseram. Até que a última vez ela fala, insiste, a terceira vez ela fala assim: fiquem aqui, eu não tenho mais condição de ter filhos. E ainda que eu case-me novamente e tenha mais 2 filhos, vocês não poderão esperá-los crescerem para serem seus novos maridos. Fiquem aqui onde vocês estão. Nessa terceira vez, Orfa decidiu ficar. Beijou sua sogra, despediu-se dela, choraram muito. E Orfa disse: eu vou ficar por aqui então. Mas Ruth disse: não, eu vou. Aí ela vira para Ruth e fala assim: Ruth, por favor, fica aí, Ruth. A vida já está muito amarga para nós. Mas aí então é quando Ruth faz essa última declaração. E no versículo 18, você pode ver na sua Bíblia, Noemi então desiste de insistir com ela para ficar. E as 2 partem de volta para a Palestina. Nesse contexto desta decisão, é que nós podemos extrair alguns valores importantes para a nossa história, para que a nossa família aconteça, para que algo de novo possa acontecer na nossa família. Primeiramente, Ruth nos ensina que a família acontece e a obra do amor de Deus acontece, independentemente das nossas origens. É claro, nós carregamos um peso das nossas heranças, das nossas origens. Existe muita gente que justifica as suas mazelas: meu pai, minha mãe, meu povo, minha cultura. Ah, mas lá na minha terra, lá era assim. Nós realmente queremos muitas vezes usar a nossa origem, nosso passado de herança, para justificar aquilo que nós somos hoje. Só que, na verdade, a gente crê que Cristo entra na nossa vida e Ele começa tudo do zero. Existe uma doutrina que é pregada, anunciada, que é uma grande falácia, a chamada doutrina da maldição hereditária. Tem muita gente que, ainda que diga que não crê, na verdade, no fundo, acaba tentando justificar seus erros, suas más escolhas, colocando a culpa na sua origem. Um amigo pastor uma vez recebeu no seu gabinete um jovem recém-casado, e ele estava aflito, e ele dizia: pastor, eu estou muito preocupado, eu vim aqui para o irmão orar, porque eu creio que a sua oração vai quebrar a maldição sobre a minha vida. E ele dizia, no jargão que se diz hoje, no movimento pentecostal, neopentecostal: não, pastor, eu estou sob maldição hereditária. E o pastor interessou-se por aquilo e disse: o que houve? Ah, pastor, o meu avô traiu a minha avó, meu avô tinha uma vida dissoluta, ele tinha mulheres na rua, ele trabalhava viajando, ele tinha muitas mulheres na rua, ele fazia, acontecia. Acabou que meu pai também herdou isso. Meu pai traiu minha mãe várias vezes. Nós em casa vivíamos em pé de guerra. Eu cresci num contexto onde minha mãe vivia se lamentando, arrependida por ter casado com meu pai. Acabou que no final da vida eles acabaram se separando mesmo, porque não tinha mais jeito. Meu pai vivia traindo a minha mãe. E agora, pastor, eu estou indo pelo mesmo caminho. Essa maldição hereditária não sai de mim. Eu já estou a ponto de trair a minha mulher pela 3ª vez. Eu não quero fazer isso, pastor. E o pastor disse aí, pastor deu aquela ajeitadinha na mesa, se debruçou e falou assim: meu irmão, seu caso é sério mesmo. Seu avô, seu pai e você. Tem mais alguém na família? Pastor, tem uns tios lá que também não são fáceis não. Então, a coisa está ruim. Meu filho, mas o seu problema não é maldição hereditária não. Não, pastor. Não, meu filho, o seu problema é que você é safado mesmo. O seu problema é que o seu caráter, você não ama a Deus o suficiente para você ter uma conduta
O que seu pai fez, o que seu avô fez, não justifica você fazer o que você faz. O profeta Jeremias faz uma pergunta. Deus pergunta ao seu povo por meio de Jeremias: porventura são os pais que comem as uvas verdes? Na nossa linguagem diz as uvas com cica, não é? Mas são os dentes dos filhos que apodrecem? Não. Quem come uva verde, os dentes apodrecem. Os que não comem uva verde, os dentes ficam saudáveis. O conceito do próprio Deus, da bênção ou da maldição, está atrelado às escolhas que eu e você fazemos hoje. A nossa atitude, nosso quebrantamento diante da cruz de Jesus, a nossa escolha, a nossa decisão de fazer diferente daquilo que os outros fizeram. É claro, o conceito não é de maldição hereditária, mas é de legado que nós deixamos para os outros. Eu estava refletindo pela manhã, compartilhando com os irmãos, que muitas vezes um pai que é nécio nos seus recursos, ele sim vai deixar um mau legado para os seus filhos. Por exemplo, um pai que gasta o seu dinheiro absolutamente em bebidas e em vícios, ao invés de pegar esse dinheiro e investir na educação dos seus filhos, está privando os seus filhos de terem uma vida boa, uma vida confortável pelo menos, ou os estudos numa escola melhor, numa escola digna. Muitas pessoas sabem o que significa ter sacrifício, o que viver no limite, o que ter uma vida organizada em prol do futuro. Mas muitas vezes, o que nós vemos e observamos na geração presente, não significa uma maldição hereditária, mas uma herança maldita. Vamos trocar a ordem das coisas? Porque os pais não souberam preparar o futuro. Os pais não investiram nos filhos. Os pais não deram exemplo para os filhos. Os pais não cuidaram da vida espiritual dos filhos. Quer ver um exemplo? Como é que você pode querer que o seu filho permaneça na igreja se você leva para casa, toda vez fica falando mal de pastor, mal de diácono, mal de EBD, você está sempre cansado para vir para a igreja é cheia de defeito? Como é que você quer que os seus filhos tenham alegria em ter o culto doméstico se você não gasta um tempo para fazer o culto doméstico em casa? Não é uma questão de maldição hereditária. A questão é do legado que você está deixando de dar para os seus filhos. Ruth nos ensina que seja qual for a nossa origem, seja qual for a nossa ascendência, nós temos em Cristo a possibilidade de mudar o nosso futuro a partir das escolhas que fazemos hoje. Ela faz uma escolha. Ela tinha a possibilidade de voltar atrás, mas ela diz, não, eu vou adiante. E significa que eu vou mudar de vida. E vou mudar de vida, porque ela diz, agora eu vou mudar de povo, eu vou mudar de Deus, eu vou mudar de lugar de habitação. Isso é mudança. Ela estava disposta a trocar a sua nacionalidade. Mas alguém pode dizer, mas ela é proibida, ela é moabita, como é que ela vai fazer? Aqui está o grande poder de Deus de mudar a história. Outros se justificam dizendo, mas eu já fiz muita coisa errada, pastor. Será que Deus tem poder para mudar tudo isso? O perdão de Deus é eficaz. O perdão de Deus é absoluto. Nós somos incapazes de perdoar perfeitamente. Eu costumo lembrar, porque a nossa memória ela é muito boa para o que não deve. Nós temos muita dificuldade em esquecer, e alguns confundem, perdão não é esquecimento. Perdão é lembrança, sem sentir dor. Porque a gente não se esquece, você não se esquece que foi maltratado, que foi maltratada, você não se esquece que foi injustiçado, você até se esquece daqueles que fizeram bem para você. Na verdade, a realidade humana é essa, você se esquece de agradecer. Significa que você se esquece de voltar para reconhecer aqueles que fizeram coisas boas por você. Não diz o ditado popular de quem bate esquece, quem apanha nunca. A verdade é que ficam cicatrizes na nossa alma. E a questão é que isso não é justificativa para nós sermos o que somos, ou fazermos o que fazemos, ou deixarmos de fazer. Ruth nos ensina que se levarmos o nosso pensamento cativo a Deus e estivermos dispostos a uma mudança de atitude, a nossa história muda. A história de Ruth era muito feia, da sua família era muito feia. As circunstâncias eram negativas e adversas. Ela estava vivendo um momento de luto. Eram 3 mulheres, uma delas estrangeira, 2 delas novinhas ainda. Estavam dispostas a uma mudança radical. Ruth estava disposta a fazer algo que ela absolutamente tinha controle do que poderia acontecer.
Noemi estava abrindo mão de uma vida forasteira ou estrangeira nos Moabitas, e agora era Ruth que estava disposta a dizer assim, deliberadamente, eu quero ser estrangeira no povo de Deus, porque lá é melhor do que aqui. Eu estarei do seu lado, eu ficarei do seu lado. Mas aqui está muito ruim, não importa. As circunstâncias atuais não têm poder de mudar o meu futuro se as minhas escolhas refletirem os valores de Deus na minha vida. Muitos se justificam, é a minha história, é a minha herança, são as circunstâncias atuais. Quantos se justificam dizendo assim, quando eu melhorar, quando eu tiver mais dinheiro, quando eu mudar, quando eu ascender o cargo, quando eu virar gerente, quando eu for chefe, aí eu vou ter mais tempo, aí eu vou ter mais dinheiro. Quando eu acertar a minha vida, eu vou entrar para a igreja. Eu ouço muito isso, esse tipo de jargão é totalmente sem sentido. Primeiro que não se entra para a igreja. Você aceita Cristo como o Senhor da sua vida e Ele começa a mudar a sua vida. A gente fica esperando o quê? Para tomar uma decisão e fazer uma escolha que mude a nossa história. Sabe o resultado disso? É que Ruth era, pela sua origem, pela sua história e pelas suas circunstâncias, uma amaldiçoada. Ela poderia dizer assim, eu sou amaldiçoada, eu sou maldita. Mas ela não se conteve e não se contentou com aquilo que lhe diziam acerca dela. Ela disse assim, mas eu posso mudar? Eu vou mudar. Ruth, a proibida, Ruth, a maldita, Ruth, a vergonhosa e a envergonhada, figurou numa lista de honra, da lista mais importante que encontramos nas Escrituras Sagradas. O primeiro capítulo de Mateus vai tratar da genealogia de Jesus. E olha quem aparece lá no versículo 5. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Ruth tornou-se, pela sua escolha, bisavó de um homem segundo o coração de Deus. Pensando racionalmente, biológica e geneticamente, não fosse a escolha de Ruth, Deus teria de encontrar outra mulher para ser a avó de Davi. Porque Davi deveria vir ao mundo. Mas Ruth fez uma escolha e ela não tinha noção do seu futuro. Impressionante pensar que na lista da genealogia de Jesus, 5 mulheres aparecem. Outras mulheres devem ter existido, mas Mateus faz questão de mostrar 5. Você viu quem era a avó de Boaz, de Obed? Raabe. Lembra quem foi Raabe? Prostituta. Coisa horrorosa. Mas foi ela que Deus usou para esconder 2 espias, enquanto esses foram ver a terra prometida. E ao voltarem, perseguidos, ameaçados, Raabe os escondeu. E ela pediu em súplica, por favor, quando vocês invadirem nossas terras, lembrem-se do que eu fiz. Deus lembrou-se. Raabe foi preservada. Raabe entrou na história da genealogia de Jesus. Raabe, Ruth e tantas outras, e tantos outros, homens e mulheres, que pela sua natureza seriam indignos, mas Deus os chamou para um novo começo. Qual foi a atitude? A atitude da declaração do compromisso de Ruth. Eu farei parte do seu povo, o seu Deus será o meu Deus. Onde você for, eu irei. Onde você deitar, eu me deitarei. E onde você morrer, eu morrerei. Que o Senhor me castigue, o quanto for preciso, para que nada, a não ser a morte, me separe de ti. Irmãos, queridos, são esses valores, é essa atitude que faz uma família acontecer. Não é o tanto de dinheiro que você tem, não é a saúde que você esboça, não é a casa onde você vive, não é a igreja que você faz parte, não é a doutrina que você segue. É o Senhor Deus, como sendo o Senhor da sua casa, e disposto a obedecê-lo e amá-lo acima de todas as coisas. E o compromisso de estarmos juntos, independentemente de toda e qualquer outra circunstância. Somente a morte nos separará. Haverá desafios, sim, temos problemas. Um dia o dinheiro acaba, a casa cai, a saúde vai embora, a velhice chega, os filhos trazem problemas, o casamento é um grande desafio. Mas se nós tivermos um compromisso
temos a alegria de fazer parte da genealogia do nosso Senhor Jesus. Somos parte de uma família só, a família de Deus, chamados por Jesus. Que em nome dele, a sua família, a minha família, tenham um único sentido de existir. Onde quer que você for, estaremos juntos. Seja o que for, estaremos juntos. Aconteça o que acontecer, estaremos juntos. Somente a morte há de nos separar um do outro. Amém? Feche seus olhos. Eu quero orar por você, contando que você ore por mim também, por minha família, por meu casamento, juntos orando uns pelos outros, para que Deus nos abençoe, para que Deus nos faça seu povo, sua família maior, aqui neste lugar. Pai querido, em nome de Jesus, clamamos pelo amor do Teu nome, no poder que há na Tua palavra, para que o Senhor complete esta obra em nossa vida. Que nossas famílias, Senhor, em nome de Jesus, possam desfrutar e viver a alegria do renovo, da novidade que só Tu podes fazer. Pai querido, que habite em nosso lar as mesmas palavras ditas de Ruth a Noemi, palavras de compromisso, palavras de cumplicidade, palavras de propósito. Onde forem, iremos juntos. Onde pararmos, pararemos juntos. Tu serás o nosso único Deus. Seremos um único povo. E nada nos separará a não ser a morte. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé e vamos louvar o Senhor.